18 candidaturas no boletim de voto em Viseu. Convidámos para entrevistas na Estação Diária os cabeças de lista, seguindo como único critério a representatividade que os partidos têm, não tiveram, neste caso, na anterior legislatura. Hoje o nosso convidado é Hugo Carvalho, é o número 1 da lista pelo PSD no distrito de Viseu. Hugo, apesar de ser um jovem com apenas 31 anos, tem já alguma experiência parlamentar. Pensa que será este o seu melhor cartão de visita para os eleitores vizienses? Eu penso, e antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui tão perto de casa. Eu sou aqui de Repeses e é um gosto de fazer campanha na minha terra, no fundo, e portanto, agradecer o convite. Eu acho que os vizienses, eu quero muito que votem em mim e, portanto, quero-lhes dar todas as razões possíveis e imaginárias para votarem em mim, mas eu quero-lhes dar também razões para votarem em si próprios. O melhor voto que os vizienses podem fazer é em si próprios. E esse é um voto no PSD, porque há 2 votos nestas eleições. O Gil estava a dizer que existem 18 cabeças de lista no Círculo Eleitoral de Viseu. São quase tantos como conselhos, não é? E, portanto, são muitos, e são muitas as candidaturas, e eu não desvalorizo nenhuma delas. Mas há 2 votos nestas eleições. Há um voto na continuidade do primeiro-ministro António Costa e há um voto numa alternativa, que é uma alternativa que pode dar aos vizienses o que o Partido Socialista não lhes tem dado, porque o que o Partido Socialista dá aos vizienses é mais dívida para concentrar os investimentos em Lisboa, depois um bocadinho no Porto de vez em quando, mas é isto. Dá-lhes piores empregos, especialmente aqui nesta região, para pagar essa dívida que nem eu a pago, possivelmente nem os meus filhos, para depois a gastar toda em coisas como a TAP, em aviões que não levantam e em investimentos públicos que não são sequer aqui e, portanto, que não se reproduzem cá. E o que é que eu quero no fundo? Quero que os vizienses votem em si próprios e, portanto, numa possibilidade de nós podermos ter uma política pública que mantenha cá o dinheiro para nós podermos cá envelhecer. E para nós podermos manter um nível de vida aqui, eu sei que sou novo, mas eu tenho que ser um novo a defender os novos e os mais velhos. Eu também tenho que ser um jovem a defender a velhice dos meus pais e o futuro dos meus filhos quando os tiver. Espero que esteja para breve. E, portanto, percebe isto? Eu acho que eu dou todas as razões aos vizinhos para confiarem em mim, mas para confiarem no projeto do Partido Social Democrata, que é um projeto para que Viseu possa ter economia outra vez e oportunidades outra vez e investimento público outra vez, que já não tem há dezenas de anos. Vamos falar sobre isso. Para que de facto o distrito possa ambicionar mais, para que as eleições deixem de ser isto. Reparem aí, mesmo para terminar, que eu sei que me quer fazer muitas mais perguntas. Sim, temos 45 minutos, vamos tentar aproveitá-los o melhor possível. Claro, mas para terminar, esta lógica eleitoral que se tem instalado em Portugal, em que o português diz: pronto, ok, levem lá o meu voto, mas não me chateiem, deixem lá os meus 1000 eurinhos em paz, não me subam mais os impostos, e que deixou de ser uma lógica de eu quero ganhar mais, eu quero subir na vida, eu quero estar melhor, quero que os meus filhos estejam melhor e, portanto, quero ter melhores oportunidades. Não, passa de se tentar fustigar um bocadinho menos pelos impostos, pela imposição do Estado, pela imposição dos negócios do Estado na economia, do apoio do Estado às empresas amigas do Estado. E tem que se deixar disto e tem que ser normal. Nós podemos querer mais e queremos ser mais ricos e ter mais coisas e ter uma vida melhor. Isso não tem mal nenhum, em lado nenhum da economia. E é isso que eu acho que os portugueses devem escolher. É escolher votar em si próprios. E isso tem uma resposta, que é o PSD. Fica a ideia que defende e vai defender-se a bipolarização durante a campanha eleitoral para as legislativas. Recordo que estamos a falar num distrito onde, em 2019, PS e PSD dividiram os 8 deputados, elegendo cada um 4. Sim, e tem sido esse empate, essa marca. Já foi 6-3. Já teve outros resultados, nomeadamente também quando o distrito de Viseu, o Círculo, elegia 9 deputados. Eu até costumo brincar e dizer que o Rui Rio me meteu a cabeça da lista do Porto porque Viseu passou a eleger 8 deputados e então eu, a cabeça da lista do Porto, mantinha os 9 de facto, porque o deputado a mais foi para o Círculo Eleitoral do Porto. Mas respondendo à pergunta que me fazia da bipolarização, é uma evidência, é outra diferença. Nós não achamos que o povo seja estúpido. Isto é real, quer dizer, o que é que adianta o primeiro-ministro vir para a televisão pedir uma maioria absoluta? Ele sabe que não a vai ter.
Isto é quase de populista, quer dizer, que é as pessoas, como o Rui Rio dizia há dias numa entrevista, que prometem às pessoas uma coisa que sabem que não podem cumprir. Quer dizer, o António Costa entra em jogo com menos 2 jogadores e quer ganhar 15-0. Eu acho que nós temos que ser claros. E o claro é que o sistema partidário português e a democracia portuguesa têm evoluído para estar um pouco mais fragmentada, até pela ascensão de novos partidos. E, portanto, é difícil, à primeira vista, obviamente, haver maiorias absolutas. E, portanto, o que nós dizemos, claro, é que existem 2 votos possíveis. Isto é uma evidência. Não é uma aposta que eu faço, não tenho uma estratégia para bipolarizar as pessoas, para esquerda ou direita. Não é isso que se trata. É escolher habilidades para manter um governo no poder, ou então um projeto estruturado para a 4 anos tornar o país melhor. E eu acho que só há esses 2 votos, porque de facto depois das eleições vão haver negociações de certeza. Portanto, eu quero ser claro nisso, porque não vale a pena estar aqui a dizer que vou ter uma maioria absoluta, quando, pelo jogo partidário, xadrez partidário que nós temos e pela análise do sentimento da população, não me parece que isso venha a acontecer nem de um lado nem do outro. Acho que há um partido que irá ganhar as eleições e acho que o outro partido, em sentido de Estado e em sentido de querer o melhor para o país, que devia respeitar essa derrota ou essa vitória. Isso é outra coisa que o Rui Rio também já disse claramente, que respeitará o resultado das eleições e, portanto, tendo que viabilizar um governo que fará esse esforço de negociação. Sem geringonças à esquerda ou à direita. Claro que a geringonça foi nociva para o país. A geringonça não Podemos arranjar um momento de leitura nova para uma eventual de direita. não trouxe nada para o país. Sim, de direita, quer dizer, depois os partidos à direita do PSD, o PSD ganhando as eleições, vão ter que fazer uma escolha. Quer dizer, a mim admirava-me que os partidos à direita do PSD agora dissessem não, queremos é o António Costa no governo. Já teve algum tipo de diálogo com as cabeças de lista dos outros partidos mais à direita no distrito? Não tenho tido nenhum diálogo sobre... Tenho um diálogo normal, quer dizer, dar os parabéns pela candidatura, uma coisa cordial, como tenho com os outros, não é? Como tive já também com o João Azevedo, quer dizer, não é nada, é cordial e é cordialmente democrático, diria eu, fazer tal coisa, mas nada de... Não há cá negociações encapotadas, quer dizer, vamos a eleições sozinhos como partidos, não vamos em coligação, temos um projeto para apresentar e respeitamos o resultado eleitoral parlamentar para depois fazer a negociação que entendemos que seja melhor para o país. O PSD já apoiou o governo de Portugal, não foi o governo do PS, veio a pandemia e o PSD esteve ao lado do governo de Portugal, ao lado do país. E está sempre ao lado do país. O PSD em Viseu apresenta-se com o slogan de Novos Horizontes para Viseu. O Carvalho, quer isto dizer que os anteriores deputados que representaram o distrito no Parlamento tinham vistas curtas? Não. Tem alguns deles sim. Ou seja, um novo horizonte que chega até ao mar e não fica ali na Serra do Caramulo. O que é que eu quero dizer com os Novos Horizontes? Aliás, é uma candidatura até do PSD, é rasgar novos horizontes para Portugal. Os Novos Horizontes para Viseu quer dizer o que em muito quer dizer um discurso que nós podíamos ter sobre o país. Eu tenho 30 anos, tenho 31 anos e, portanto, habituei-me sempre na minha vida toda a ouvir falar de crise. Eu estive sempre em crise, quer dizer, os meus pais falavam de crise, os meus avós falavam de crise, eu habituei-me à crise, eu e a minha geração. E habituei-me também a ser das décadas perdidas, não é? Era uma década perdida, depois vinha a outra, agora vamos para a terceira. E eu olho, por exemplo, para os salários dos portugueses. Os salários dos portugueses estão estagnados há 20 anos. Eu até já fiz várias menções a isso nas minhas redes sociais. Há 20 anos nós ganhamos o mesmo e fomos ultrapassados por toda a gente. Não vale a pena negar isto, é evidente. É olhar para os salários da OCDE. Nós somos ultrapassados por toda a gente. Nós há 20 anos ganhamos todos o mesmo. Será possível que não haja ninguém que possa dizer aos portugueses que podem ganhar mais? Que podem fazer negócios? Isto é tudo, qualquer dia ninguém pode ter um negócio, qualquer dia um negócio familiar é um crime. Eu relembro que na pandemia os donos de negócios não tinham apoio, porque eram donos de negócios, parece que eram uns grandes empresários, ter um restaurante, ou ter um café, ou ter uma mercearia, que era um grande negócio e que o empresário não podia ter apoio do Estado. Eu rasgo novos horizontes porquê? Porque é preciso rasgar novos horizontes de uma política que nos tem condenado a estar iguaizinhos, e não querer mais, não fazer mais, viver aqui remediados como um bom povo que somos. Portanto, eu acho
perfeitamente real nós conseguirmos rasgar um horizonte novo, que é o quê? Nós, quando ouvimos falar de eleições em Viseu, vamos para 2 temas. Vamos para a IP3 e para as estradas, portanto, ao tema das infraestruturas rodoviárias, para o caminho de ferro e etc. E vamos para as infraestruturas da saúde, portanto, vamos para o hospital, para o centro de radioterapia, para o centro ecológico, etc. E há aqui já um novo horizonte para rasgar, que é um novo horizonte de qual é a agenda que nós temos para trazer para cá pessoas, para garantir que nos 24 concelhos do nosso distrito, em que só 2 é que cresceram população segundo os últimos censos, que foi Viseu e Sernancelho, certo. Como é que nós rasgamos horizontes? E mesmo assim residual. Novos, assim residual. Como é que nós rasgamos novos horizontes para que vários dos concelhos do distrito de Viseu não venham a ser aldeias para visitar tipo museu, ou concelhos com mais avós do que netos, que alguns já os terão, em que as lojas e os negócios estão para trespasse e que ninguém lhes pega, porque não há cá pessoas, porque não há cá oportunidades para as pessoas cá estarem. E depois é muito fácil dizer isto. Está bem, então como é que você traz para cá pessoas? Eu tenho resposta. Há quem diga que temos de trazer para aqui umas empresas e tal, e o Estado tem que arranjar para aqui umas empresas. O Estado não tem que arranjar empresas. Quem arranja as empresas são as pessoas e a sociedade civil. Assim o Estado as deixa. Cada vez que o Estado sufoca alguém em impostos, sufoca o trabalhador em impostos, cada vez que um empresário tem 1000 euros para dar a uma pessoa, mas com os 1000 euros não lhe consegue dar nem o salário mínimo, cada vez que uma pessoa está 60% do seu tempo a pagar impostos e depois 40% para ter um saláriozinho para usar, nós estamos a asfixiar este interior todo. Já para nem falar dos investimentos públicos, quer dizer que uma estrada nacional 225 em Castro Daire que custa 5 milhões de euros, tem obras já passaram da data de validade 3 ou 4 vezes, mas para falar disto nós precisamos de rasgar aqui já um novo horizonte, que é qual é a nossa agenda para criar aqui oportunidades com rasgo, novas, não é vir com soluções mágicas do passado que têm 20 anos de reivindicação, é novas mesmo, novas, de mobilidade elétrica, dos negócios nas energias renováveis, da digitalização, de poder trazer para cá todo um conjunto de trabalhos que são à distância, de empresas que podem estar à distância, de investimentos que precisamos de fazer infraestruturais para ter 5G por todo o lado, para ter rede por todo o lado do distrito. Tudo isso zonas como o 3G tem. Tudo isso são novas oportunidades que nós, com um bocadinho de investimento público, conseguimos alavancar e depois com um bocadinho de tirar o pé de cima das pessoas, o pé do Estado de cima da economia e deixar as pessoas ter um negócio, porque as pessoas não podem ter um negócio. Cada vez que alguém tem um negócio, o PSD sempre foi o partido da sociedade civil, das mutualidades, das organizações que as pessoas fazem para si próprias. O PS sempre foi o partido de acabar com isso, de dizer que os bombeiros em Carregal do Sal não podem, os bombeiros voluntários de Carregal do Sal não podem organizar as festas do Conselho porque tem que ser a Câmara a organizar. E aqui era uma receita que vinha para as pessoas, das pessoas para as pessoas. Nós temos esta lógica de deixar as pessoas fazerem os seus negócios. Menos Estado, melhor Estado. Menos Estado, tirando nas áreas centrais do Estado Social, que nós sempre defendemos, portanto, da segurança social, da educação, da saúde, da justiça, mas deixar o resto, com pequenas alavancas do Estado, florescer, deixar as pessoas terem iniciativa, não terem que pedir sempre ao Estado ou sempre à Câmara. Parece que tem que sempre pedir a alguém. Portugal continua a ser o país em que tem que se meter o papel em todo o lado, tem que se tirar o papel das finanças para ir meter ali à loja do cidadão ou qualquer coisa, para depois ter que se conhecer alguém no serviço para despachar o assunto. Isto é surreal. Não é preciso ser assim o país. E o que é que o Governo mostra? Falta de capacidade total, cansaço total, falta de rasgo, falta de criatividade, falta de capacidade de inventar soluções novas com tecnologia, falta disto tudo, um cansaço brutal. E portanto eu acho que temos aqui oportunidades entre o ambiente e toda a ação climática, da sustentabilidade, da economia circular, do tratamento de resíduos, da digitalização da economia, do que o país tem que dizer. Nós temos que ter prioridades. Queremos uma prioridade na inteligência artificial ou no blockchain, na certificação por blockchain que possa ser feita em Portugal de uma série de novas coisas que andam no planeta. Cada vez a nossa vida é mais decidida por algoritmos, a decidir semáforos, a decidir como é que entramos na faculdade, como é que saímos da escola. Porque é que não avançamos para isto? Porque é que não há uma diplomacia digital em Portugal que possa ser a diplomacia das empresas daqui da região a fazer serviços para fora? Temos uma comunidade da CPLP
ansiosa para evoluir também. Não vejo nada disto, nem vontade. Vejo conversa do socialismo, dizer, não, a gente vem o PRR, a gente distribui aqui mais uns cheques e depois reduzimos aqui a carga horária no serviço público e depois mais uns apoios para aqui. Quer dizer, continuam a asfixiar as empresas e a iniciativa privada que todos podíamos ter para ganharmos dinheiro, continuam a asfixiar tudo isso em impostos para depois distribuir por 4 ou 5 empresas campeões nacionais que depois subcontratam umas poucas para distribuir pela função pública em salários e para aumentar a dívida. E, portanto, isso deixa-me profundamente chateado. O Carvalho, falando dos tais temas que diz serem quase incontornáveis ou têm sido incontornáveis nas últimas campanhas legislativas, temas como melhores ligações rodoviárias, no caso a tão falada autoestrada entre Coimbra e Viseu, ou ainda o centro oncológico para o Hospital de São Teotónio, também a linha da via férrea. A minha questão é a seguinte: são temas tão consensuais ao nível do distrito, porque é que depois no Parlamento os partidos não se entendem? Pensa de alguma forma que os deputados, quando chegam ao Parlamento, ficam de alguma forma limitados pela disciplina do governo? Olha, o PS já votou contra alguns projetos de resolução que aqui aprovava, portanto isso de facto acontece. Agora, o que é que era... Eu faço a pergunta, para ser mais objetivo. Estarão os deputados eleitos por Viseu no Parlamento sujeitos a uma disciplina de governo que por vezes ultrapassa os interesses da região? Isso é certinho, nem são os deputados, é por isso que eu ia dizer, é que eu nem... Podia aproveitar até para já sabe que eu lhe vou perguntar se o PSD for governo, se vai manter também claro. Respeitar essa disciplina. Até podia dar aqui aproveitar para dar aqui umas caneladas amigas nos deputados do Partido Socialista. Porque de facto, isto está, eu nem preciso dizer, isto é público, está à mostra o seu comportamento. Mas eu até diria, olha, a culpa nem é deles, sabe? A culpa é do governo. Se reparar, nos últimos 26 anos o PS governou 20 e o PSD foi administrar 2 insolvências que o PS criou a Portugal. Portanto, nestes 20 anos, o que é que está edificado aqui de investimento público? O que está edificado foi o PSD que trouxe para cá. Isto é culpa do governo, não, nem sequer é dos deputados. Eu já nem acredito que qualquer... Por acaso passámos umas autárquicas com o Partido Socialista a dizer votem em nós porque nós estamos perto do governo e depois arranjamos para aqui umas coisas. É uma opção de uma estratégia eleitoral com a qual eu tenho a minha opinião. Alguns lados correu mal. Enfim, pronto. Mas nem é dos deputados, é dos ministros. O que nós devíamos estar a perguntar é: as pessoas não se lembram do ministro Pedro Marques, ainda ministro, candidato em 2019 às eleições europeias, a dizer tenho tudo pronto, é o maior investimento de ferrovia que o país já viu, é já em 2020, e não vimos agora Pedro Nuno Santos a dizer não tenho isso pronto antes de 2023 para começar em estudo. Aliás, se quisermos resumir isto tudo assim num instante, teve que vir uma pandemia mundial para vir um PRR para que agora os deputados do Partido Socialista e o Governo digam não, vamos fazer aí o investimento. Olha, vamos fazer o investimento, vai para o PRR, está bem? Quer dizer, isto não é gozar com as pessoas. Então teve que vir o PRR para fazerem um investimento que prometem há 20 anos? Onde é que ele está? Aliás, eu pergunto onde é que eles estão. O que eu vejo mais, vejo muito, já assinámos o acordo, já assinámos o contrato, já fizemos o plano estratégico, já fizemos o plano de ação, já fizemos o plano estratégico para o plano de ação. Farto-me de ver isto no Parlamento. E resoluções sobre isso, e opiniões sobre isso, eu farto-me de ver isto. Já que fala no PRR, e a propósito deste documento, sabe que é um documento muito criticado pela quase generalidade dos autarcas do distrito de Viseu, que dizem que o distrito vai receber uma gota de água das verbas previstas para o PRR. Qual é a sua opinião sobre este tema? É o interior que recebeu uma gota sempre nos últimos 20 e tal anos, e aliás, o investimento público recebeu uma gota do orçamento também, porque este é o governo que menos investimento público fez. Até o governo de Passos Coelho na Troika fez mais investimento público do que este governo, porque depois isto em orçamento há para toda a gente, há para tudo, vamos distribuir por aqui e por acolá,
em opções já elas erradas, mas depois há o Ministro das Finanças que cativa tudo. Olha que eu fui fazer um parlamento dos jovens, aqui à escola do Viso, em Viseu, e liguei um computador com o Windows XP. Eu já nem sabia o que era mexer naquilo. E era o computador ali da sala, para os alunos usarem. Então o António Costa, o Primeiro-Ministro António Costa, não tinha prometido um computador por aluno? Já estava, há tanto tempo. Agora o problema nem é esse, agora é que até podem ter o computador, mas nem professores têm, mas é uma miséria. E tudo porquê? Porque se esgota tudo no Estado. O Estado prefere fazer escolas do que ter acordos com as escolas que já existem aqui. Prefere anunciar a construção de hospitais do que ter acordos com hospitais que já existem aqui. Até é uma opção de gestão. Eu acho que Viseu recebe sempre uma migalha. Olha, até nos transportes públicos, há dias foi noticiado, eu não sei precisar os números assim de cabeça, mas mais de 90% ia para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Depois vinha uma migalha para a mobilidade aqui em Viseu. É outra vez a mesma coisa. Não há. O Partido Socialista, repare, nem o Tribunal Constitucional conseguiu mudar para Coimbra. É um edifício, era um sinal, era uma coisa totalmente simbólica. Nem isso. É um partido completamente conservador. É um partido que está na mão de interesses instalados, de interesses corporativos, de interesses que estão à vista de todos. E, portanto, que não mexe no sistema, porque adora o sistema. E acha-se dono do sistema. Portanto, como se acha dono do sistema, até se dá ao luxo de vir aqui fazer umas campanhas a dizer: olhem que eu tenho aqui, isto é meu, não é? Não é dos contribuintes o dinheiro, é do PS. Não é? É meu, agora eu dou-te aqui um bocadinho e distribuo-te mais um bocadinho e faço mais este investimento, tudo anúncios, e nós ficamos a ver. Será que já nos estamos a ver há 20 anos? Olha que a estrada de 225 que eu falava há pouco custa 5 milhões de euros, aquelas obras. 5 milhões de euros no orçamento de Estado, quer dizer. As pessoas sabem do que eu estou a falar. Vamos falar sobre investimentos estruturantes para o distrito de Viseu, que tem sido referência obrigatória nas últimas campanhas, mas agora vamos um a um, começando pela autoestrada entre Viseu e Coimbra. Recordo que o PSD tinha um projeto que era a Via dos Duques, um investimento privado e com portagens. É esse o documento que o PSD e o Carvalho recuperam se forem governo, ou vai manter-se o que está nesta altura em andamento, que é uma duplicação do IP3 sem portagens? Qual é a sua opinião? É mais um exemplo de como o PS acha que com papas e bolos se enganam os tolos, e mais um exemplo de como o povo não é tolo. Olha, há um traçado. Acha que o governo fez mal meter a Via dos Duques na Não é fez mal. Primeiro mentiu. É mentiroso. Não vale a pena. É agarrarmos no carro, eu já consigo ali a IP3 e vemos troços finais da IP3 que só têm uma via e que não é possível duplicar. Portanto, esta história de duplicar, tudo asneira. Depois eram as obras até 2024, pelo menos até 2026, dito pelas infraestruturas de Portugal. Não há solução para resolver a descida para Santa Comba, porque há umas termas em Santa Comba. Não há ainda sequer essa solução. Até no troço da Livraria do Mondego também não há solução à vista, não se sabe se faz túnel portajado, e aí já portajado, quando o PS dizia que esta opção era sem portagem nenhuma. Portanto, aí também não há solução. Eu pergunto, vamos ter isto nem em 2030, se calhar. Portanto, se o PSD for mesmo governo, pondera recuperar esse projeto da Via dos Duques? Se o PSD for governo, primeiro estas obras de requalificação, elas estão cabimentadas, eu acho que elas devem avançar na IP3, e acho que a IP3... A autoestrada não se faz em 2 dias, não é evidente? Sim, e o IP3 nunca vai ser uma autoestrada, nem parecido. Pode ter uns troços semelhantes, mas... para quem dizia que ia ser uma duplicação total e etc. E até o Primeiro-Ministro até disse: ou faço a IP3 ou descongelo carreiras. Ele veio aqui dizer isso, né? Também há uma placa, já agora, na Câmara de Mortágua, está lá uma placa inaugurada pelo engenheiro José Sócrates, a prometer a mesma coisa. Talvez o PS possa relembrar de eleição para eleição o que promete e não faz. E portanto, nós entendemos o seguinte: não há razão nenhuma para as 2 principais cidades do interior do país não terem uma ligação por autoestrada. Claro que teremos que entrar para o governo, avaliar as contas públicas, avaliar a quantidade de obras que podemos prometer ou não e de dívida que podemos fazer, e depois dizer-lhe o quê? Olha, até há aqui uma opção de autoestrada, mas ela é portajada,
é um investimento privado, o Estado não consegue fazer investimento e eu prefiro dizer-lhe isso. Bem, o Estado não consegue fazer este investimento, até porque quando eu decido fazer este investimento é mais dívida que eu ponho ao país. E eu pergunto assim, se daqui a 10 anos o transporte for todo em comboios elétricos, em carros que nós nem sabemos, sabe que era uma coisa muito engraçada, eu via uns bonecos quando era miúdo, que eram os Jetsons, em que a funcionária era um robô, a embargada de limpeza da casa, e eles andavam todos em carros voadores. E toda a gente achava que o futuro ia ser isso. E o futuro da minha geração, pelo menos, olha, ninguém fuma em espaços fechados, é um futuro ambientalista, ainda não é de carros voadores. Mas ao passo que a tecnologia evolui e que nos ultrapassa sempre todos os dias, até as baterias a lítio, que eram um problema, já estão a ser ultrapassadas por baterias a sódio. Portanto, se todos os dias nós somos surpreendidos por tecnologia, nós não devemos avaliar bem se queremos construir mais uma autoestrada e com que dívida para os nossos filhos, e ser o para perceber, alternativa em boas condições para quem não se não é preferível ter outro tipo de mobilidade entre as duas cidades. Devemos avaliar isso. Eu estou disponível para avaliar isso. Não me apanham é numa coisa. E se não vão apanhar o PSD numa coisa, é andar a prometer coisas que não consigo fazer e a enganar as pessoas, porque isto é um engano. O que se está a fazer é protelar outra vez. O que o PS fez sempre, e especialmente em eleições, é assunto IP3. Temos aqui uma fonte de financiamento. Vamos anunciar capas de jornais com a fonte de financiamento. Temos aqui um troço novo e tal. Capas de jornais com a requalificação. Já viu o que é que aconteceu ali? Meteram um separador central que nem dá para remover os blocos do separador para só ver um desastre ali, a ambulância poder sair no sentido contrário. Portanto, esta coisa de obras de cosmética e de obras panfletárias nós não fazemos. Vamos agora falar de uma outra obra que é reivindicada por alguns concelhos, em particular o de Viseu. Estou a falar da ferrovia. O PC aqui também já teve um projeto que passava por uma ligação entre Aveiro, Viseu e Vilar Formoso. Eu queria saber qual é a sua opinião, o que é que defende se o PSD for governo e se for eleito para o Parlamento. Qual é a solução que vai defender? Essa nova ligação entre Viseu, Aveiro, Viseu e Vilar Formoso, ou reforçar-se o investimento na atual linha da Beira Alta com uma ligação entre Mangualde e Viseu, por exemplo, nem que seja através de um sistema de shuttle? Já viu? Por acaso há quem diga, curiosamente, há alguns académicos com quem tenho conversado, isto das eleições, o melhor das eleições é que dá para conversar, dá muito tempo para conversar. Há alguns académicos que já me disseram, esqueçam, a IP3 tem lá a estrada, ponham lá uns shuttles elétricos, acabam com os carros ali, ponham uns shuttles elétricos a fazer um transporte de qualidade e rápido, assim. Portanto, há ideias de facto para tudo. A nossa opção da linha de Aveiro, Viseu Vilar Formoso, para esse efeito, até o ministro Pedro Nuno Santos chegou a concordar com ela, mas depois disse com os nossos vizinhos espanhóis que não concordavam. Portanto, agora, pelos vistos, estamos à espera da autorização dos nossos hermanos, como dizia o Fernando Ruas na campanha, para fazer ligações de ferrovia. Quer dizer, isto de facto é surreal. Mas defende essa ligação? Defendo esta ligação de ferrovia, porque ela faz sentido, não é? Faz sentido Viseu estar ligado a alguma linha que cruze com a linha que faz, vamos pôr entre aspas, o litoral, não é? Que faz ou uma ligação a Aveiro, ou uma ligação a Coimbra, ou uma ligação ao Porto, poderia ser desejável, mas que possa ligar Viseu. Portanto, eu não lhe coloco aqui, até porque não sou especialista de ferrovia, eu conheço alguns, mas eu não sou, portanto, eu também não sou hipócrita e sou sempre humilde no que digo, e portanto, a mim interessa-me, como às pessoas daqui de Viseu, que seja feita, de facto, uma linha que possa dar acessibilidade a Viseu. Isso sim, este parece um bom projeto, estava estudado, estava quantificado, era possível fazê-lo. O Governo não quis fazer. Não quis, quer dizer, não vale a pena o Governo vir aqui. As pessoas têm que saber, quando estiver aqui, o meu principal adversário vai estar a dizer tudo o que não fez. Está lá há 6 anos e não contando estes 6 anos, está lá há 20. Não fez. Foi uma deliberação do Governo, porque prefere gastar o dinheiro na TAP e prefere gastar os fundos europeus em hidrogénios e em esburacar o país à procura de lítio, que nem sequer entra na cadeia de valor de lítio como deve ser. São opções
que nós não teríamos, isso garanto. Agora, é preferível sim ter mobilidade em projetos estudados e com viabilidade do que, olha, andar a gastar dinheiro a estudar se podemos fazer TGVs e depois fazer essas promessas às empresas, as empresas não fazem as obras, têm que ser indemnizadas pelo Estado e nós, olha, nem dinheiro, nem impostos, nem comboio, nem coisa nenhuma, nem obra. E ficamos a ver enquanto as coisas vão para Lisboa e para o Porto. Vou-lhe perguntar se de alguma forma já fez uma radiografia às necessidades que o Distrito de Viseu apresenta, em particular em áreas como a saúde. A radiografia da saúde não é uma radiografia económica, mas eu vou dizer que é económica num aspecto. Porque a economia é sobre incentivos. E o que é que está dito e à vista de todos na saúde? Ela não é economia. E eu sou a favor de um Serviço Nacional de Saúde público. Que, de facto, há muitas vantagens em ele ser público, de gestão pública e de haver alguns acordos com privados. Não excluo isso, mas sou muito a favor do Serviço Nacional de Saúde público. Agora, saem 2 médicos por dia do SNS. É porquê? Os incentivos estão noutro sítio e porque não está a ser demonstrado pela gestão pública capacidade de os reter lá. Qual era o problema deles ganharem mais aqui? Nenhum. Mas também lhe digo mais, há médicos e eles sabem, porque eles é que são médicos, há médicos que estão à espera que o governo despache as suas contratações. Mas precisa deles na mesma e paga-lhes 4 vezes mais porque tem que ser por outras formas de pagamento, também estão elas estipuladas na lei. O dinheiro é perdido lá. Não há agilidade na gestão do Serviço Nacional de Saúde nem dos hospitais. Eu às vezes até me pergunto como é que tantos diretores de hospitais, tantas direções de hospitais se demitem. Porquê é que será? É só porque há incentivo do outro lado? Não. Estas pessoas estiveram a aguentar com esforço pessoal, muitas delas, estiveram a aguentar com esforço pessoal a pandemia. E mesmo assim o Ministro das Finanças disse que lhes ia atrasar os subsídios. Mas acelerava as transferências para o novo banco. Essas tinham que ser na hora. Só para recordar. Muito rapidamente, o Partido Socialista chega ao governo e a primeira coisa que faz é reverter o horário da função pública de 40 para 35 horas. Naturalmente, que isso afetou os hospitais todos. Portanto, ficaram sem capacidade. Depois têm cartazes a dizer temos mais 28 mil trabalhadores no SNS. Pois claro, e se calhar não chegam. Se tirou para as 35 horas. Depois teve que andar 6 anos a compor o prejuízo. E as pessoas sabem o prejuízo. As pessoas sabem que têm consultas de pneumologia ou de cardiologia em 2040 ou 2050. Isto é um crime. E é por isso que depois as pessoas também se fartam, vão para o privado. E esta coisa... Depois o PS... Eu queria a sua opinião. Telegraficamente o PS é assim. O problema é que o PS resolve os problemas com ideologia, em vez de resolver os problemas com inteligência. Com ideologia, isto é assim. Tem que ser público. Opá, meus amigos. Tem que ser público. Constrói-se mais público. Há de se resolver isso e tal. Com pragmatismo e inteligência, nós sabemos que... olhamos para os milhões de portugueses que têm seguro de saúde. Porquê é que têm seguro de saúde? Têm direito ao Serviço Nacional de Saúde, mas escolhem pagar um seguro de saúde do seu bolso porque já sabem que é ali que tem a resposta. Então porquê é que não olhamos para isto com pragmatismo e temos uma gestão integrada de todo o serviço de saúde que prestamos às pessoas? Podia acontecer, do Serviço Nacional de Saúde, mas não existe, não é? Não existe porque tem que ser ideológico. Ou diz público na entrada, ou então não serve. Eu Carvalho diria mesmo que a questão é mesmo essa. Estamos em pandemia há 2 anos. Há quem preveja que possa piorar e sobrecarregar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. O que eu lhe perguntava é se aqui, de alguma forma, também defende que o Serviço Nacional de Saúde, para o futuro, deverá ser reforçado ou poderá haver uma aposta no privado, sendo o privado um complemento ao SNS? Queria a sua opinião sobre este assunto e muito rápido, se possível. O que nós temos de garantir às pessoas e o que as pessoas querem não é o hospital público nem o hospital privado com a ajuda do Estado. O que nós temos de garantir às pessoas é a consulta. É isto que é ser pragmático. O que nós temos de dar às pessoas é a consulta, seja num lado ou seja no outro. Connosco isso pode acontecer.
Porque, olha, primeiro, impomos regras a sério na gestão dos hospitais e também flexibilizamos a autonomia dos diretores dos hospitais para poderem fazer coisas. Porque depois dependem sempre da mão do Partido Socialista. Nas escolas, por exemplo, os agrupamentos. Quanto mais autonomia nós dermos às gestões e mais confiarmos, melhor, a minha opinião. E depois não temos pejo nenhum em colaborar com o privado e com a iniciativa privada para que ela também possa prestar um serviço público. É aí que está a grande diferença. Ora, quando tem uma ministra que se disser privado na porta diz nem pensar, nem entra isso, para mim nem é um hospital. Dizer, olha, está a fazer um péssimo serviço à população. E está a olhar de costas, sabe porquê? Porque eu depois apanho muitos dos meus colegas socialistas, bloquistas e comunistas quando vou à CUF. Vamos agora falar então da campanha eleitoral. Estamos em plena pandemia, ela vai acontecer em plena pandemia, penso que sobre isso não há a menor dúvida. O que eu perguntava é numa altura em que os especialistas prevêem que possa, no dia das eleições, haver dezenas ou mesmo centenas de milhares de portugueses em isolamento, privados de ir até à urna de voto e exercer o seu direito de voto. O que eu lhe perguntava é se, nesta altura, poderia o PSD defender-se, e os outros partidos eventualmente também, defender uma solução que prevenisse essa ausência dos portugueses nas urnas no dia 30 de janeiro, que de alguma forma, e se os números se confirmarem, poderá adulterar o resultado das próprias legislativas. Nós não podemos correr esse risco de ter pessoas que não possam ir votar. É um crime para a democracia e, portanto, nós não podemos correr esse risco. Eu lembro que eu espero que o Governo... Que é um a abstenção costuma já ser muito grande. Costuma ser grande. As pessoas em casa sem poder votar... Há um ato de esperança e é um apelo que eu faço ao Governo e coloco o PSD ao serviço do Governo de Portugal, seja ele qual for, para colaborar para que as eleições, atos como este, de cidadania e de nação, que corram bem. Que é o oposto da ação vergonhosa do Ministro da Administração Interna ao longo de anos e anos e anos, que até chamou a estas filas intermináveis nos dias das eleições, das presidenciais, das autárquicas, as festas da democracia, quando as pessoas estavam ali umas em cima das outras, com pandemia e tudo. Dividir em 2 fins de semana, por exemplo, seria uma possibilidade. O voto antecipado também alerto e apelo às pessoas que eventualmente possam considerar votar no fim de semana anterior à eleição. Eu próprio o farei. 23, o problema é que não sabem se dia 30 estão com Covid ou não. Lá está, mas... E com esta variante Omicron, que em 2 dias uma pessoa fica contaminada, é estar a jogar numa roleta, saber, pedir o voto antecipado sem saber se depois dia 30 vai estar contaminado. A decisão é complicada, mas eu também elogio, na mesma, em todo o caso, elogio a Comissão Nacional de Eleições, porque, de facto, registar-me eletronicamente para votar antecipado é muito fácil. Portanto, as pessoas podem fazer isso e podemos o voto eletrónico é o futuro. Dividir. O voto eletrónico é o futuro. Ou tem medo de tudo não. Que é digital, às vezes há sempre a possibilidade dos hackers, não é? Que costuma dizer. Vou-lhe dizer é um risco. Vou-lhe dizer que tenho mesmo pena de não termos mais tempo para falar sobre isso, porque se há áreas que são as minhas áreas, é o digital, e eu próprio não acredito que o voto eletrónico seja o futuro, mas há um misto. Eu vou-lhe só dizer isto numa pincelada. Nós, ainda hoje, não conseguimos saber o eleitorado que temos, porque não estão digitalizados os cadernos eleitorais. Portanto, imagino que nós podíamos digitalizar, ter um caderno eleitoral digital. Se o caderno eleitoral passar a ser digital, a pessoa talvez possa votar em qualquer parte do país. Está a ver? E manter o voto em papel. Se mantivermos o voto em papel, um boletim que seja lido por uma máquina, podemos fazer auditoria, porque o voto está lá a ser analisado em papel, a pessoa pode ser descarregada em qualquer ponto do país e o voto eletrónico pode não ser o futuro, mas é o futuro digitalizar as eleições o mais possível, e com o safeguard que temos agora, com tecnologias como a blockchain, permite que registremos uma coisa em 1 milhão de computadores ao mesmo tempo no mundo, e portanto não dá para apagar. A internet não esquece isso, e a internet não esquece cada vez mais, até coisas que podia esquecer, e portanto isso é uma pena que tenho não falar mais sobre isso consigo, mas podemos falar um dia. Agora, as eleições, não me resta mais do que colocar ao serviço do país e do Governo tudo o que puder para que as eleições possam correr o melhor possível, de toda a forma que o Governo entender, porque o Governo, as instituições como a Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, como o Ministério da Administração Interna, que possam requerer colaboração dos partidos para que
se alterem ou não condições de votação e que elas sejam dignas e sérias, contarão sempre com o Partido Social Democrata, e apelo sempre às pessoas para que vão votar porque estão a votar em si próprios. A nível do PC, perguntava-lhe como é que vai ser a sua campanha, como é que de alguma forma vão adaptar-se a estes tempos de pandemia. A minha campanha em pandemia é simples. Vou seguir todas as recomendações, portanto, desde logo na primeira semana, havendo saídas para algumas visitas, algumas reuniões, não vai haver mobilização do partido. Vou sair, eventualmente eu, com mais 2, 3, 4 candidatos da lista, mantendo as regras que estão em vigor para algumas reuniões, se for o caso disso. E, portanto, por outro lado, vamos ter uma campanha muito digital. Portanto, poderão seguir as minhas páginas no Instagram, no Facebook, vai lá ver muito conteúdo. Conteúdo para afiar o espírito crítico dos vizienses e dos portugueses do estado a que isto chegou. E, portanto, em mensagem final, eu quero dizer às pessoas que não contam comigo, o facto de eu estar a fazer isto agora é um facto que decorre da democracia, e a democracia é bonita, e também é sobre renovação. E como é sobre renovação e não é sobre manter o poder sempre nas mesmas pessoas, sempre listas iguais, sempre tudo igual, é sobre renovar. Eu estou a fazer isto agora a primeira vez com os vizienses, mas é uma coisa que faço agora a primeira vez para os próximos 4 anos, que contarão com todos os deputados do PSD, na lista do PSD pelo Círculo Eleitoral de Viseu, para trazer mais oportunidades e mais pessoas para aqui. É uma campanha que vai ser centrada nas oportunidades da economia digital, na preservação do nosso meio ambiente e na economia que vem com isso, no novo negócio, o novo normal, e o verde tem que ser bom negócio, não basta ser verde. E, portanto, olhar para as coisas de forma desempoeirada e descomplexada. Então nós não olhamos para isto com ideologia, com a carga ideológica de que, atenção, mas o Estado também tem que ser dono nisto. Não, olhamos para isto com sociedade civil, as pessoas poderem fazer o que realmente querem, ser quem são, poderem subir na vida, poderem ter oportunidades para se realizarem e para serem felizes, afinal é o que todos queremos. E, portanto, novos terminar, uma pergunta quase de sim ou não, perguntava-lhe o que é que para si e para o PSD será no dia 30 de janeiro um bom resultado no Distrito de Viseu, eleger, manter os 4 deputados, ou ter nem que seja só mais um voto que em 2019? Não, o resultado é sempre manter o que já fiz no Porto, que é eleger pelo menos mais um deputado que o que tinha eleito na eleição anterior. Muito obrigado. Muito obrigado.